to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é compartilhar aqui uma passagem desta obra, que é o Catecismo Católico Popular de Francisco Spirago. É uma passagem muito importante, que é ainda na introdução, digamos assim, que trata-se da utilidade da religião. Aí onde ele discorre, né, sobre a importância da religião, tanto do ponto de vista intelectual, quanto moral, espiritual, e assim por diante. Mas aqui em uma das notas de rodapé, ele conta um caso que aconteceu, que é bastante interessante, e que eu vou contar para vocês aqui, de uma maneira rápida, e depois eu vou tecer algumas considerações. Ele conta aqui numa nota de rodapé, que está na página 45 do Catecismo, ele conta que um socialista estava lá numa taberna, né, num bar, e estava se gabando que depois de 3 anos de luta, conseguiu tornar a mulher dele, ou seja, sua esposa, irreligiosa, conseguiu tirar a religião dela. A religião católica, lógico, né? Que os comunistas, os socialistas, eles odeiam a religião. Odeiam, sobretudo, a religião católica, que é a verdadeira religião. Então, ele, se gabando, disse que após 3 anos de luta, né? Conseguiu tirar a religião da mulher, torná-la irreligiosa. Só que houve um preço muito alto, altíssimo. Ele contando, né, que certo dia esse senhor que se gabava de ter tornado a mulher irreligiosa, chegou em casa, tinha um monte de gente rodeado na casa dele. E quando ele adentrou, ele percebeu que a esposa dele, junto com os 3 filhos, estavam mortos. Parece que a mulher, não, pelo que ele conta, né, a mulher matou os 3 filhos, envenenou os 3 filhos e se matou. E ele conta um bilhete deixado pela mulher, que diz exatamente o seguinte, deixa-me ver, está aqui. O bilhete que a mulher tinha deixado, estava escrito a seguinte mensagem: enquanto tive religião, pude suportar tranquilamente os sofrimentos da vida, com a esperança da recompensa que Deus promete. Porém, depois que o carrasco de meu marido me arrebatou a fé, sou inteiramente desgraçada. Meus filhos não o hão de ser. Eis porque os envenenei. Ele conta essa história de 1897. Quer dizer, a citação aqui que ele pegou, Croix de la Calais, se eu não me engano, a pronúncia é essa. E por que eu estou compartilhando com vocês essa história? Porque eu julgo ser de extrema importância, sobretudo para os tempos atuais. E lá no final, né, deixa eu só terminar de ler, lá no final desse capítulo ele diz o seguinte, já na página 47, quem tira a religião ao seu próximo é mais bárbaro que um assassino, porque o arrasta ao desespero, ao suicídio e à morte eterna. Ou seja, não à toa que os comunistas, né, os pessoal aí dessas sociedades secretas aí, querem abolir com a religião católica. Por quê? Porque eles querem ver as pessoas desesperadas, sem rumo, querem dominar pelo medo, dominar, digamos assim, pela falta de conhecimento de Deus. Só que eles perceberam que não é tão simples retirar a religião. Esse pessoal, socialista, seja lá o que for, esses dominadores do mundo que são servos de Satanás. Então eu penso que
eles sabendo que é praticamente impossível retirar a religião do homem, então o que é que eles fazem? Busca substituir a verdadeira religião por falsas religiões. Por exemplo, o catolicismo, a religião cristã, é praticamente perseguida no mundo inteiro. Além disso, temos um falso papa aí que prega a liberdade religiosa, como se, de fato, que para eles são, né, esse pessoal anticatólico, inclusive esse papa aí é anticatólico, eles pregam que todas as religiões são iguais, todas as religiões levam a Deus, como se Cristo não fosse Deus, como se Cristo fosse apenas um mensageiro qualquer, um iluminado qualquer, e não fosse o próprio Deus. Deu para compreender? Por isso que nós pais devemos verdadeiramente, cada vez mais, nos preocupar com a educação religiosa dos nossos filhos. Porque para nós católicos, a instrução religiosa católica, ela é muito superior que a instrução religiosa mundana, a instrução religiosa essa educação formal que a gente tem. Inclusive tem uma parte aqui que ele fala sobre a inteligência. A religião é uma luz divina para a nossa inteligência, que é, digamos assim, o primeiro artigo, digamos assim, sobre o capítulo 4, da utilidade da religião, que até eu vou ler, porque tem um inscrito aqui no canal, cujo nome é Renato, ele até já me falou sobre isso. E essa parte aqui eu vou ler na íntegra, porque serve até como uma resposta para ele, que diz o seguinte, na página 46. A religião é uma luz divina. Os conhecimentos que ela nos dá estão acima de todos os conhecimentos terrenos. E tais conhecimentos vêm-nos do céu, isto é, são revelados por Deus. A religião é, por isso, uma luz para a nossa inteligência, porque nos revela o fim da vida e o caminho que para lá nos conduz. Quem tem religião é como viajante que leva uma luz por entre as trevas. Quem a não tem, perde-se na escuridão. Desse diz a Sagrada Escritura, está assentado nas trevas e à sombra da morte, ou seja, aqueles que não têm religião. Tem olhos e não vê, é um cego. Também o Salvador que nos trouxe a verdadeira religião se chama a luz do mundo. Eu sou, diz ele, a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Eis a razão porque no seu nascimento se viu aparecer uma luz sobre os campos de Belém, e no céu uma estrela de resplandecente clarão. É também por essa razão que a missa se ilumina o altar com velas. Significam elas que, sob a aparência do pão e do vinho, a luz do mundo está sobre o altar. É pelo mesmo motivo que que arde uma lâmpada junto do tabernáculo, indica a presença da luz do mundo. Na missa cantada, levam-se também 2 velas acesas para o lado do missal quando se canta o Evangelho, para significar que pela doutrina de Jesus Cristo, pelo Evangelho, a nossa inteligência recebe a verdadeira luz. Também não é sem motivo que a Igreja manda tocar 3 vezes o sino de tempos em tempos. Aliás, o sino em tempos diferentes. Antes do nascer do sol, depois do sol posto e ao meio-dia. Com isto nos recorda que a luz do mundo, o Filho de Deus, se fez homem e durante 33 anos viveu no meio de nós. É pelo mesmo motivo que Jesus Cristo quis nascer na época em que os dias começam a aumentar, para nos fazer conhecer que a luz do mundo era chegada. Constroem-se também as igrejas na direção do Oriente, para que o sacerdote ofereça o santo sacrifício olhando o sol nascente, a fim de que as igrejas sirvam de glorificação àquele que é a luz do mundo. Quem tem religião é verdadeiramente ilustrado. Quem a não tem é retrógrado, embora se julgue muito esclarecido. Deu para compreender? Isso tudo aqui é sobre a importância da religião, que ele fala.
mostrando que a verdadeira religião, a verdadeira luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, veio para iluminar as nossas inteligências. É por isso que eles querem, a todo custo, tirar todo e qualquer resquício de cristianismo das salas de aula. Então vocês que estão assistindo a esse vídeo e que são pais, eu sei que as dificuldades da vida nos levam a tomar certas atitudes, a nossa própria ignorância e nossa própria vicissitude, fraqueza, nos levam a tomar certas atitudes que são, no mínimo, equivocadas, para não dizer desastrosas. Mas que nós não devemos ser negligentes com a educação dos nossos filhos, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que qual é o pai que, mesmo mal, dá uma cobra ao filho quando ele pede pão? Aliás, quando ele pede um peixe, ou uma pedra quando ele pede um pão. E nosso Senhor Jesus Cristo ainda acrescenta: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ou seja, a situação está tão degradante que nem os pais hoje têm, digamos assim, uma inteligência mínima para dar coisas boas aos filhos. Simplesmente jogam nas escolas, deixam eles lá e não se preocupam mais com nada, com a importância da religião. É como se as pessoas hoje se dizem católicas, se dizem religiosas, mas não entendem nada da sua religião, não estuda a sua religião, não estuda os princípios da religião. E, sobretudo, agora, em tempos de modernismo, de liberdade religiosa, desse liberalismo religioso, é que a coisa está piorando cada vez mais. Não à toa que eu vi recentemente uma matéria aí, não cheguei a ler, mas uma matéria onde aquele padre, se é que é um padre verdadeiro, né? Padre Fábio de Mello, se diz estar lutando contra a depressão, esse tipo de coisa. Olha só, meu Deus do céu. Um sacerdote que é para guiar as pessoas, para levar Cristo até as pessoas, está passando por situações piores do que os fiéis, meu Deus do céu. Não estou aqui dizendo que os sacerdotes não passam por dificuldades espirituais, mas passam. Mas eles, ao menos, eles estudam, eles vivem ali, devem, né, pelo menos, ter uma vida devotada a Cristo, e Cristo dá as forças necessárias, as graças necessárias para que eles supram as suas dificuldades, suportem e superem, para que ele leve Cristo aos demais. Se os próprios sacerdotes estão doentes, imagina os fiéis, meu Deus do céu. Imagina os fiéis como estão. Estão largados às traças. É como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estão aí. A gente sabe que, para qualquer inteligência mínima, sabe que o Vaticano já foi tomado. A estrutura da igreja foi tomada. Essa é uma realidade. Muitas pessoas, ainda por questão ainda passional, emocional, querem se apegar a uma estrutura que já foi tomada. E a gente sabe que foi tomada. Nós temos um falso papa aí. Eu sei que isso pode parecer doloroso para muitas pessoas, mas as pessoas têm que assumir a realidade, têm que assumir a verdade, e a verdade é essa. Ou nós pais assumamos o nosso dever de pai e com isso instruir os nossos filhos na santa religião, porque não dá mais para entregar os nossos filhos a essa estrutura aí, ou os nossos filhos vão ser apenas mais um no meio da multidão. Por exemplo, eu sei de casos onde catequistas são homossexuais. Como pode isso, meu Deus do céu? E por aí vai. Deu para compreender? E as ideologias socialistas, comunistas, estão cada vez mais sendo disseminadas. É complicado, pessoal. É isso. É apenas uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de catequese mesmo, para a gente compreender a importância da religião. Só mais um adendo, por exemplo, quando eu estava vindo agora, aí tinha umas senhoras lá, que eu vinha de todos para Natal, né? Tinha umas senhoras, né, comentando sobre as escolaridades dos filhos dela. Aí tinha uma lá que estava preocupada se o filho ia terminar o ensino médio e iria fazer faculdade ou concurso. Ou seja,
na linguagem comum hoje da sociedade, as pessoas estão preocupadas em terminar o ensino fundamental e médio, ou fazer uma universidade para conseguir um concurso, um trabalho. Eles não se cumprimentam mais e se perguntam como que está, digamos, o progresso na vida espiritual das pessoas, como que as pessoas estão com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, se elas estão evoluindo espiritualmente. Não, é só questões mundanas, é como se Cristo, Deus, não existisse. A realidade é essa. E detalhe, são pessoas que se dizem cristãs. Ficou claro, pessoal? Dificilmente hoje você vê aí uma pessoa se cumprimentando e perguntando como que está a vida espiritual delas. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Esse é apenas um vídeo de catequese, digamos assim, bem basilar. E agradeço mesmo. E não podemos esquecer que tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus e o bem das almas. E não podemos jamais esquecer o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Agradeço a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima.